Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra sobre como estudar melhor e aprender mais. Antes de a gente estar começando, só fazer uma verificação. Quero saber se vocês estão me escutando. Rosa, obrigado, Rafael, Roberto, Jason, Eliana, Wilson, sejam Inês, Thales, sejam todos muito, mas muito bem-vindos. Lúcia Helena, Lilian, Vânia, Marli, boa noite a todos. Em primeiro lugar, antes que eu esqueça, só dar algumas informações práticas e técnicas sobre essa palestra. Eu vou estar falando aqui por 1 hora, mais ou menos, e depois no final vou estar abrindo um espaço para perguntas. Mas se durante a palestra você tiver qualquer dúvida, quiser fazer qualquer tipo de colocação, você pode estar usando aqui o bate-papo de texto para estar escrevendo para mim. Se for possível, eu respondo na hora. Se não, eu vou deixar para o final e aí eu vou estar respondendo junto com as outras perguntas. E uma outra informação que é importante vocês saberem, caso você tenha algum tipo de dificuldade, por exemplo, de repente o som some para você ou algo acontece com a imagem, uma das maneiras de solucionar o problema, não sendo um problema do sistema, é você sair da sala e entrar novamente. Geralmente, apenas com esse ato, você restabelece o sistema para você. Tecnologia ajuda, mas ela também tem as suas falhas, as suas dificuldades. Então nós temos que saber lidar com elas. Bem, para quem não me conhece, meu nome é Aras Duarte, eu tenho uma formação em exatas, em administração de empresas, sou o dono dessa empresa, a Humanist Mind, e tenho trabalhado como aquilo que eu chamo do coach de aprendizagem e estudo. Já são quase 18 anos de experiência estudando e ensinando pessoas a aprenderem mais. Vocês podem até achar estranho, para quem não me conhece, poxa, como é que um engenheiro entra numa área que é uma área de educação, uma área de aprendizagem? É que realmente eu passei por uma grande mudança na minha vida profissional. Depois de quase 10 anos trabalhando como engenheiro, foi quando eu percebi que eu não estava mais satisfeito. Mas aí aconteceu algo que a empresa que eu estava faliu e eu fiquei, estava numa situação, bem, eu não quero engenharia, mas não sei o que eu quero. Foi nessa situação que eu comecei a buscar ferramentas que pudessem auxiliar o meu aprendizado, para que eu pudesse aprender coisas novas de uma forma bem mais rápida. E a primeira ferramenta que eu aprendi foi a fotoleitura ou leitura 2.0, que isso faz parte de um outro trabalho, de outra palestra. Mas pelo fato de ter aprendido a leitura 2.0, isso me abriu uma porta para o mundo do aprendizado. Foi quando eu fui várias vezes para os Estados Unidos, fazendo cursos na área daquilo que eles chamam do Brain-Based Learning, ou bases neurológicas do aprendizado, ou coisas que eles também chamam como aprendizagem acelerada. E tudo isso foi a minha necessidade de poder absorver mais informação. A princípio eu queria para poder trabalhar numa nova área, mas virou a minha própria área de trabalho. Hoje eu me sinto como um facilitador do aprendizado das pessoas, onde todo o trabalho que eu faço nesses quase 20 anos, ele tem esse objetivo, essa missão, de ajudar pessoas que têm muito que estudar, ler e aprender, ajudando como? Ensinando a ter foco, organização, meios eficazes para tornar o aprendizado mais duradouro. Pois como a gente vive nesse mundo de excesso de informação, é necessário a gente absorver mais informação em menos tempo. Mas sempre num estado de confiança, de tranquilidade, de perseverança, que isso em si vai estar facilitando muito a memória. Então, o que eu vou estar oferecendo para vocês aqui, nessa hora que nós vamos estar juntos, é um pouco desse trabalho.
Dessas várias coisas, porque todo o meu foco é ajudar a aprender. E eu tenho três, vamos dizer assim, é um tripé, né? São três pilares principais desse trabalho. O Leitura 2.0, que está focado mais no uso da leitura no aprendizado. O Como Aprender a Aprender, que está voltado para você aprender outras estratégias de aprendizado que vão além da leitura. E a nossa palestra de hoje, que é Como Estudar Melhor. Pois estudar é algo que todo mundo fala, né? Eu tenho que estudar. Vou para casa estudar. Agora, mas o que vem a ser estudar? Isso foi algo que nunca nos ensinaram. A gente estuda do jeito, sem nenhuma orientação. A gente estuda, na verdade, lendo. Por que a gente estuda lendo? Porque o professor falou, vai ter uma prova, você vai ter que estudar essa matéria, aí você chega em casa e você olha o quê? Você tem uma apostila, você tem um livro. Então, mas já que é um material escrito, então eu vou ler. Então, acabou se incutindo uma ideia que estudar é apenas ler. Lógico que é uma ferramenta, mas isso não é, na verdade, não é o trabalho de estudo. Porque quando a gente pensa em estudo, a gente tem que pensar em estudo e aprendizagem. Por isso que eu falo, como estudar melhor e aprender mais. Está ligado a entendimento, está ligado à absorção da informação, está ligado à geração de memória de longo prazo. E não memória de curto prazo, vindo apenas de uma decoreba. Então a gente vai estar falando sobre isso, né, nesses nossos minutos que nós vamos estar juntos. Agora, para poder falar sobre o estudar, aliás, fazer o diferente. Quando vocês pensam nisso, quando vocês pensam que vocês têm que estudar, como é que vocês se sentem? Escreva aqui para mim, por favor. Quando você pensa, poxa, porque tem uma matéria, ou porque eu quero fazer vestibular, concurso público, ou porque eu quero desenvolver algum tipo de habilidade, como é que você se sente quando você pensa, eu tenho que estudar? Vocês podem responder aqui para mim no Nossa, hoje a língua aqui está aprendendo. Tá, obrigado. A Nicole está falando ansiosa, Eliana com preguiça, Lucelena preocupada, né, atarefada, entediado, com sono. Olha só o que vocês estão colocando aqui. Né, medo de falhar, acho maçante. Perceba a associação que muitos de vocês fizeram, pelo menos praticamente todo mundo que está escrevendo aqui, fez em relação a esse ato que se chama estudar. A visão que nós temos é extremamente negativa sobre isso. Né? Aproveitando que vocês escreveram, né, vou até ilustrar o que vocês estavam falando. Talvez muito dessas fotos ilustra muito bem muito daquilo que foi escrito. Que de todos aqui que estão escrevendo algumas coisas, acho que só o Flávio falou que sente vontade. A grande maioria tem este tipo de experiência, como está sendo retratado aqui pelas imagens. E tem uma ideia de que é algo chato, porque leva tempo e é maçante. E por que é maçante? Porque eu não entendo. Na verdade é isso. Porque ele realmente não gera entendimento. E o estudo é para gerar entendimento. Então tem algo errado aqui acontecendo. O objetivo de estudar é você aprender. O objetivo de estudar é você entender certas informações. Muitos dos relatos que vocês me colocaram aqui é para mim apenas um indício que o aprendizado e o entendimento não está acontecendo. O fato de você achar que é chato é porque você está tendo alguma experiência que não está sendo a de aprendizagem. E talvez, vou mostrar aqui uma definição que eu achei na internet sobre o que é estudar. Que, na minha opinião, ilustra muito bem a situação que muitos de vocês estão.
é a seguinte frase: que estudar é o ato de olhar revistas, comer e assistir televisão com um livro próximo a você. É até uma definição um pouco maldosa até. Eu diria até que incompleta. Porque não é só olhar revista e comer e assistir televisão. É mexer no celular, postar no Facebook, postar no Twitter, tudo isso inclui também. E por que a gente faz tantas essas outras coisas do que ao invés de realmente estar estudando? Porque temos a ideia que é algo chato. O Twitter é muito mais interessante, o Facebook é muito mais interessante. Qualquer revista é muito mais interessante do que estudar. Mas também nós sabemos que é necessário. É necessário, principalmente nesse mundo tão competitivo que nós estamos vivendo. Você se manter atualizado, você se está continuamente se reciclando, é uma necessidade desse mundo. Não adianta nada você conseguir uma formação, você conseguir aquele teu emprego e achar que pronto, agora não preciso aprender mais nada. Sinto muito, nós estamos numa época de um aprendizado constante. Como a tecnologia traz coisas novas todos os dias, sempre vai ter algo diferente para ser reconhecido e algo diferente para ser aprendido. Se você parar, você vai ser deixado para trás. Então é necessário vocês encontrarem um meio de sair dessa situação que muitos de vocês se encontram, não todos, mas muitos de vocês se encontram, e passar para uma outra situação. Qual é essa outra situação? Essa de sentimento de vitória, essa de sentimento de que, puxa, eu sou capaz, eu consigo entender o que for necessário para o meu desenvolvimento. E é que eu tento ilustrar isso por essas imagens. E o ponto aqui, que é o foco aqui dessa palestra, é mostrar para vocês que isso é possível. Independente do tipo da matéria. Independente se você gosta ou não. Lógico, se você gosta é muito mais fácil. Mas tem aquelas matérias que você não gosta e são necessárias. Então o ponto é como também se motivar e aprender coisas que a princípio você não gosta. E quem sabe até quando começa a aprender, ficar até mais entusiasmado com aquela matéria. E como fazer isso? Como ser realmente um estudante que eu diria assim, um estudante eficiente, um estudante eficaz? O que eu estou chamando de um estudante eficiente? É aquele que estuda, que eu não estou dizendo que ele tem que gostar de todas as matérias, mas independente das matérias, se gosta ou não gosta, ele consegue ter a retenção e entendimento que ele precisa. Ele se motiva independente da matéria. E, consequentemente, ele consegue ter rendimentos maiores no desempenho acadêmico maior, né, na escola ou perante o pessoal de concurso público, ter notas melhores. Né? Porque um estudante eficiente, gente, ele não é uma pessoa diferente de vocês. Ele não é diferente. Ele não nasceu com um QI mais alto. Diria até que muitos estudantes eficientes têm um QI normal, não é uma questão de inteligência. Inteligência no sentido, né, de rapidez de processamento. Mas ser um estudante eficiente é ter certas atitudes que facilitam o desenvolvimento e o aprendizado. Muito do que eu vou falar para vocês daqui a pouco tem como base estudos feitos com estudantes que tiravam sempre notas altas. Isso foi feito nos Estados Unidos, onde eles modelaram esses estudantes e perceberam que eles têm várias formas de pensar que são bem comuns para estudantes eficientes. Então vamos ver isso. Quais são essas formas? Quais são essas formas, né, que
auxiliam qualquer pessoa, se for seguir esse roteiro, a qualquer pessoa a ter um rendimento maior em qualquer tipo de estudo. Em primeiro lugar, é entender que o ato de estudar e aprender é um trabalho interno. O que eu estou querendo dizer com isso? Começa dentro. Não é apenas ter estratégias. Lógico, estratégias ajudam. Mas se você tem as estratégias e não tem a atitude interna necessária, nenhuma estratégia vai funcionar. Então, qual seria essa atitude interna? Essa atitude interna, aliás, são vários elementos dela. Eu chamo das atitudes eficazes. Um bom estudante eficaz, ele tem objetivos claros. Ele sabe o que ele quer. Ele sabe o que ele busca. Não só na matéria, mas ele tem objetivos que ele vê mais para frente. Para quando sair da faculdade, para quando depois passar no concurso, ele olha para frente. Ele tem uma atitude mental, que eu quero dizer, ele se fala coisas que realmente tornam ele mais aberto ao aprendizado. E ele segue 4 compromissos extremamente à risca. São 4 compromissos que ele não larga isso de jeito nenhum. Que eu vou falar mais para frente quais são. E são pessoas extremamente organizadas. O estudar, ele exige planejamento. Um estudar exige organização. E eles sabem fazer isso. E, consequentemente, eles conseguem até criar estratégias, às vezes estratégias bem pessoais, que tornam o estudo deles muito mais prazeroso. Por isso que elas se tornam estratégias eficazes. Bem, vocês querem saber quais são todas essas atitudes? Vocês querem ter um pouco mais de dicas sobre cada uma delas? Eu estou vendo que você estava escrevendo aqui, desculpa, eu não pude olhar muito. Está indo tudo bem para vocês? Só para ter certeza se vocês estão me acompanhando. Obrigado, Vitoriano, Débora. Como eu não estou vendo vocês, eu só vejo os nomes, então de vez em quando eu preciso verificar como é que vocês estão indo, tá? Novamente, muito obrigado, Maria, Flávio, Vânia. Tá? Então, de vez em quando eu vou dar umas paradas e perguntar para vocês. Mas vamos ver a primeira parte, que é a parte de ter objetivos. Um estudante, um bom estudante, ele não pensa em um objetivo. Ele pensa, na verdade, vamos pôr assim, só com uma forma didática, falar de 3 níveis de objetivo. Um objetivo de futuro. O que é esse de futuro? Que ele está ligado a daqui a 10 anos, a profissão que eu quero ter, a como eu me vejo daqui a 15 anos, o que eu espero ter, o que eu espero estar fazendo daqui a 15 anos. Aí ele tem um outro objetivo que podemos chamar de médio prazo, que está ligado à instituição de ensino que ele está. Estou pensando no estudante do ensino médio ou universitário. Então ele tem também um objetivo para a instituição que ele está. Porque aquilo é uma oportunidade no ponto de vista dele. E objetivos específicos para cada uma das matérias. Mas todos esses objetivos, apesar de serem níveis diferentes, eles são todos alinhados. Não é que eu penso em algo para o futuro e aquilo que eu estou fazendo aqui não tem nada a ver com o meu futuro. Não, ele está pensando nisso. O que eu estou fazendo me dá um passo a mais em direção àquilo que eu quero. Então ele tem isso muito claro, ele tem isso muito alinhado com ele. Agora, como definir objetivos? Aproveitem isso para vocês começarem a pensar também nos seus próprios objetivos de futuro, vamos pensar de longo prazo, médio prazo e de curto prazo. O que a gente fala de objetivo de futuro? Eu estou querendo saber quais são os seus sonhos. O que vocês querem para você? Como é que você se vê daqui a 10 anos? Daqui a 15 anos?
Vocês têm essa imagem clara para vocês? Vocês já pensaram como pode ser a sua vida daqui a 10, 15 anos? Ótimo, obrigado Lília, Eliana. E essa imagem, ela é clara o suficiente? Ela é nítida o suficiente? Ela é motivadora o suficiente? Eu estou perguntando isso porque porque a gente pode ter a imagem, ou ter a ideia do que se quer, mas ele está num nível muito ainda de sonho. Porque sonho pode ser sempre um sonho. E eu quero saber se ele é motivador para ele se tornar real para você. E não ser apenas um sonho. E eu estou gostando de ver muito aqui, muitos falando que já tem, que sim, que ótimo, ótimo que vocês tenham. Pois esse vai ser o seu grande motivador, esse é o seu grande norte. Porque é em função dele que você vai definir o que você vai fazer. Ou, pensando no estudante, novamente, eu não sei o objetivo de vocês ou as necessidades de vocês, mas pensando num estudante, ele fala, se eu quero ser médico, bem, que tipo de universidade que eu quero entrar? De faculdade de medicina que eu quero entrar? Eu quero a melhor do país, ou uma que tem uma especialização que nem todas têm, que é mais famosa numa área do que outras. Tá? Legal, Inês, está colocando, daqui a 15 anos eu terei 65. Sim, tem um sonho motivador. Excelente, Inês, excelente. Não é? Isso não é só para jovem, é para qualquer idade. Nós temos que ter sonhos, porque é isso que nos motivam a estar atuando nessa vida. E você pensar, bem, o que eu vou ganhar, né? Se eu escolho uma instituição para estudar, o que eu quero dela? Só para dar um exemplo. Né? De repente, estudando, eu também quero conhecer outras pessoas. Quero estar desenvolvendo certas habilidades que vão ser úteis depois para a minha atuação profissional. E depois pensar na própria matéria. Ou naquilo que é o foco do seu estudo. O que eu quero agora desta matéria? E pensando, né, o que é importante eu saber aqui? O que é importante eu saber que vai me deixar cada vez mais próximo da realização do meu sonho? Tá? Então é muito importante você olha para frente, olha 5 anos, 10 anos para frente e traça como se fosse uma rota. E em função dessa rota você começa a definir o que eu vou fazer agora. O que eu vou aprender agora. Porque quando você olha para aquela matéria, mesmo uma matéria chata, mas você olha para aquela matéria, mas você vê, não, se eu aprender algo aqui, isso vai me deixar mais próximo daquilo que eu quero, e você fica mais motivado. E ficando mais motivado, consequentemente você vai reter mais informação. Retendo mais informação, você vai ficar mais relaxado. E quem sabe vai até começar a gostar da matéria. Você corre até esse risco de gostar de uma matéria que hoje você não gosta. Bem, gente, sobre o objetivo aqui, tudo bem? Débora está colocando, às vezes sonho demais, depois cai na realidade, pode ser muito tarde, pode ser tarde demais. Aqui temos que tomar um cuidado, Débora, né? Entre o sonho, o sonho no sentido de que de ficar imaginando coisas, né? Apenas imaginando. Aqui que eu estou colocando como objetivo de longo prazo, ele é um sonho, mas ele é um sonho motivador. Porque ele é o que faz você agir. Vamos pegar o Steve Jobs, né, que faleceu ano passado. Ele tinha um sonho. Mas todas essas pessoas que realizaram muito, eles tinham sonhos. Eles têm sonhos, né? Sonhos motivadores, não sonhos de sonhar apenas, mas sonhos motivadores. Então por isso é muito importante começar a observar isso. O que eu quero para mim? O que eu quero para mim daqui a algum tempo? Né? Se faça essas perguntas, Débora.
Você pode se surpreender, você pode começar a descobrir coisas que podem te motivar mais. Aí tem que ter o foco. Vamos ir atrás. Bem, isso aqui é a parte de objetivos. Mas um bom estudante, ele não tem só objetivos. Ele tem uma forma de pensar que é uma forma de pensar que deixa ele mais motivado do que desmotivado. Lógico que ele tem dificuldades também. Mas ele não se deixa abater pelas as dificuldades. Isso que é a atitude mental que leva ele para frente. Vamos verificar uma coisa. Pensa em algo que você quer aprender, ou algo que você está estudando. Imagina você estudando isso que te interessa, e você começa a se falar esse tipo de frases que estão aí na tela. Do tipo, como eu posso me livrar disso o mais rápido possível? Né? Como é que eu posso agradar as outras pessoas que estão aqui, estudando aqui na minha sala? Puxa, não vejo a hora de eu terminar de estudar. Não vejo a hora de eu terminar essa aula. Nossa, que não entendo porque a gente tem que aprender esse tipo de coisa. Perceba o seguinte, você estudando e você se falando isso, como é que você fica? Aproveitando o que o Roberto Caruso colocou aqui, que é o discurso que Steve Jobs fez na Universidade de Stanford, realmente ele é maravilhoso, realmente vale a pena. E gente, você estudando, e você se falando isso, como você se sentiria? Como é que posso me livrar dessa matéria? Não vejo a hora de terminar isso aqui. Escreva aqui para mim. Obrigado, Jair. Frustração, Lilian, geralmente penso nisso e dá desânimo, Eliana, desânimo, fraqueza, desmotivação. Perceba, o estado emocional, ele é gerado pela forma como nós pensamos. A emoção, ela começa primeiro, muitas vezes, na forma como nós pensamos. Por isso que vem ansiedade, medo, desânimo, tédio. Agora, se na mesma situação você pensasse de outra forma, do tipo, o que é importante eu saber aqui? Como essa informação irá me ajudar? Como eu posso reter ou entender melhor essa informação? Ou, que eu acho isso aqui muito interessante, como eu posso tornar esta matéria ou essa informação interessante para mim? E perceba como é que fica para vocês quando vocês estão estudando ou verificando uma informação e começando a pensar dessa forma. Como eu posso tornar essa matéria, essa informação interessante para mim? E como isso aqui vai me ajudar? Que conexão eu posso trazer disso para a minha vida? Como é que vocês se sentiriam? É diferente do anterior? O Rafael que está aqui colocando que ele leu 2 livros do Anthony Robbins que ensinam exatamente isso, a fazer perguntas fortalecedoras para uma mudança de estado. Legal você já ter tido essa experiência, Rafael. E os outros, como seria estar se falando esse tipo de frase? O estudo fica diferente? Com certeza ele vai começar a ficar diferente, porque são perguntas, até usando a palavra que o Rafael usou, são perguntas fortalecedoras. Como o Vitoriano está colocando, ajuda a sair de crenças limitantes para crenças mais fortes. Fica mais instigante. Então, qual dos dois vocês preferem? Que tipo de atitude mental você prefere? Com certeza vocês vão querer a segunda. Porque é a partir daqui
que eu chamo já de perguntas inspiradoras, né, que seria quase a mesma coisa, né, do Anthony Robbins, tá? Porque a emoção, a atitude vai começar no seu pensamento. Infelizmente a gente não tem muita consciência disso. A gente primeiro sente, né, sente que está desmotivado, sente que está em tédio e não faz nada. Não faz nada porque não está percebendo todo um mecanismo mental que está acontecendo por trás. Por isso, gente, preste atenção. Está tendo alguma dificuldade? Observe como você está pensando. Que tipo de frases estão passando pela sua cabeça. Vamos para o próximo. Então a gente falou de objetivos, né, de longo, médio e curto prazo. A gente agora falou de formas de pensar que te levam a ficar mais inspirado, motivado. Mas um estudante eficaz não tem só isso. Ele também segue 4 compromissos. Ele segue isso à risca. Não vou dizer 100%, mas os 95% ele não deixa passar. Que compromissos são esses? Ele tem o seguinte compromisso que ele sempre vai estudar. Né? Que eu coloquei fazer dever de casa, mas quer dizer, ele sempre estuda. Ele já assume que todo dia ele tem algo para estudar. Uma outra coisa que ele faz, ele sempre se mantém em dia com a matéria. Como ele assume que sempre vai ter algo, ele se mantém em dia com a matéria. Débora, às vezes estudar para mim é chato, mas quando eu quero uma coisa, eu sempre consigo. Sim, você consegue porque você quer uma coisa, ou seja, você tem um objetivo. Por isso que o objetivo é muito importante, Débora, porque é ele que vai te dar a motivação para passar por aquelas situações que não são tão agradáveis. E a gente eu não estou dizendo aqui que tudo tem que ser interessante. Às vezes tem matérias que não são tão interessantes assim, pelo menos para um ou para outro. Então o que você tem que ter para fazer você passar por elas? Passar, quero dizer, estudar é um objetivo. Quando você quer, é porque você tem um objetivo. Então esses compromissos, ele sabe que sempre vai ter que estudar. Ele sempre se mantém em dia. Ele nunca vai estudar de última hora. E ele também ele sabe que precisa ter um equilíbrio. Então ele vai sair, ele tem amigos, vai fazer atividade física. Por que a atividade física é muito importante no estudo? Porque a atividade física, não só do ponto de vista de condicionamento, mas ele te ajuda a acelerar ou a movimentar o sangue, né? Ele ajuda a circular mais o sangue. E assim vai irrigando mais o seu próprio cérebro, o que vai facilitar a disposição, o que vai facilitar a atenção, o que vai facilitar, né, a concentração. E outro ponto muito importante, dormir. Dormir, gente, é muito importante. Não estou falando de dormir 1 ou 2 horas. Estou falando de dormir o suficiente para você sentir que recarregou as baterias. Não sei se vocês sabem, mas é no dormir, é durante o sono que o cérebro está organizando as informações que recebeu durante o dia. É durante o sono que a memória é criada. É durante o sono que o aprendizado ele é fixado. Então, o estudante eficaz sabe disso. Mesmo ele sabendo, poxa, não vai dar tempo. Não, mas eu não vou me matar estudando. Não vou ficar varando a noite estudando, porque é improdutivo. Eu não sei se vocês viram esses dias, né, que teve o Enem esse final de semana, e teve uma cena, né, que eu vi na televisão, e sempre, infelizmente, sempre tem aqueles candidatos que chegam atrasados e perdem o exame, infelizmente, e mostrou uma mulher, né, que
perdeu o horário, e ela lá falando que ela tinha estudado a noite inteira, né? Primeiro erro, né? Estudou de maneira intensa de última hora. Ficou a noite inteira estudando, terminou às 7 horas da manhã, foi dormir. O exame era 1 hora da tarde. Né? Ela não acordou, ela não levantou, por isso que ela perdeu a hora. Tá? Ou seja, uma pessoa que só com essa atitude, na minha opinião, né, ela não tem, infelizmente, os compromissos de alguém que realmente sabe como estudar. E infelizmente acaba passando por uma situação dessa, acaba perdendo um exame tão importante como no caso é o Enem. Né? Deixa eu ver aqui, Dani, faço medicina e os 3 últimos compromissos são quase impossíveis de cumprir. Bem, aí tem um contexto, né? Tem um contexto, aí como compensar algo. De repente ter pequenos períodos de descanso. O Leonardo da Vinci, pelo que eu sei, ele não tinha algo de dormir, né, 8 horas seguidas. O Leonardo da Vinci tinha pequenos espaços de sono. Ele trabalhava, tinha uma ideia, escrevia, aí dormia 15 minutos. Aí depois ele tinha outra atividade, dormia mais meia hora. Ele tinha pequenos períodos de sono. Eu não estou falando para você fazer isso durante, né, o seu plantão, talvez, né, Dani, mas quem sabe ter outros recursos que possam, ou outras ideias, ou uma outra estrutura que possa compensar parte disso. Tá? Débora, eu não durmo muito bem, porque às vezes quando não estudo direito, perco todo dia, e não durmo, pois me sinto culpada. Aí, Débora, a gente volta para o item anterior, que são aquelas frases, ou as atitudes. Que tipo de frases você está se falando? O que você anda se falando? Porque a sensação de culpa é em função de outra coisa que está se passando na sua cabeça. Observe isso, viu, Débora? Dani, sentimento de culpa realmente fala muito mais alto. Novamente, observe de onde vem o sentimento. O sentimento não é... ele é função de alguma outra coisa. Maria, não consigo ficar estudando a noite toda, apenas até determinado horário. Também acho que não é produtivo estudar à noite. Né? E para muitos não é. Talvez tenha aquelas pessoas que são notívagas, né? Que a noite ela é muito mais ativa, mas ela vai dormir durante o dia. Agora, se dá para estudar assim, né, aí tudo bem, tem que ver o ritmo de cada um. Mas é necessário você ter um período que dê para recarregar as suas baterias. Vamos lá. Só ver uma aqui. Rosiane está falando. Eu não consigo dormir bem em véspera de prova. Prova importante. Tenho medo de perder a hora e fico ansiosa. Né? Vocês estão colocando umas coisas que eu acho muito interessantes, porque o que está, acho que, faltando é observar o que está tornando você ansiosa. Ou seja, que forma de pensar você tem que torna você mais ansiosa. Quando eu estava mostrando aquela parte das atitudes mentais, ela é extremamente importante, porque é essa forma como nós nos conversamos com nós mesmos que vai estar gerando muito dos nossos estados emocionais. Só que a gente não tem muita consciência. Para um pouco. Aqui é a minha dica para vocês, gente. Para um pouco. Está sentindo culpa? Para, observa o que você está pensando. O que você está se falando? Está ansioso? Para um pouco e observa como você está conversando com você mesmo. Um outro ponto muito importante na parte de estudo é saber se organizar. Principalmente se você tem muitas matérias. Vamos pegar um caso, no caso seria o mais, eu chamaria o mais extremo, que são dessas pessoas que estão se preparando para concurso público. Onde tem 15 matérias para estudar. Às vezes acontece que ele tem 15 matérias, mas aquilo mesmo que vai cair no exame
ele só vai saber quando sair o chamado edital. E geralmente isso é 2, 3 meses antes do exame. Então ele tem que saber primeiro como se organizar, sei lá, um ano antes, para ver aquilo que geralmente cai e depois deixar 1, 2 meses ali só para focar naquilo que estava faltando. O vestibular é um caso também bem parecido. E como fazer essa organização? É pensar... Você não pode pensar só no dia. O que eu vou fazer hoje? O que você vai fazer hoje, ele tem que estar conectado a algo mais longo. No mínimo, ligado a um planejamento semanal. Tentar explicar isso melhor. Vou pegar o exemplo novamente de concurso público. Como é que ele deve se organizar? Como deve se montar um planejamento? Primeira coisa que a pessoa tem que ver é o chamado edital. Ou seja, aquilo que se fala que vai cair no tal do exame. Como eu falei, como o edital às vezes sai muito em cima, pega o do ano anterior. Ele vai ser a linha mestra. E em função do edital, ele começa a ver, bem, tem 15 matérias. Cada matéria tem um certo peso, talvez. E cada matéria tem tais partes. Dessas partes, tem algumas coisas que eu sei e tem outras coisas que eu não sei. Então, começar a pensar assim, bem, para eu poder ter tudo isso, quanto tempo eu vou precisar? 1 mês? 5 dias? 10 dias? Tantas horas? E fazendo esse estudo inicial, ele começa a falar, bem, tal dia eu estudo tal matéria, no outro dia eu estudo a outra, ou em cada dia eu vou estudar 3 matérias diferentes. E sem querer achar que apenas 1 hora vai aprender tudo, porque não vai, porque é um aprendizado acumulativo. Estudo é um aprendizado acumulativo. E exige dedicação. Por isso aqui no último item, ter rotina. Todo dia, ou cada 3 dias, ou dentro daquilo que é possível para você, ter aquele tempo especial. Nessa hora eu vou estudar. Aí entra o planejamento. O que eu vou estudar? O quanto eu vou estudar? Até onde eu vou? E aí entra a parte dos prazos. O que eu quero agora desta matéria? Ou desse item especial? E geralmente aqui, gente, a dica que eu tenho para vocês é que na hora do estudo, ou de você focar numa determinada matéria, seja guiado pelas suas dúvidas. Aquilo que você não entende, seja guiado por isso. Quando você olha algo, mas eu não estou entendendo isso. Tá bom? Onde está a resposta? Talvez seja obrigado a voltar um capítulo, ou procurar no outro livro, mas seja guiado pelas suas dúvidas. Jair, saber estudar é muito mais do que definir horas de estudo. Sem dúvida nenhuma, Jair. É definir a qualidade do estudo e o equilíbrio adequado entre atividade de estudo, lazer, descanso e trabalho. Sim, tudo na vida é necessário um equilíbrio. E dentro do estudo é como você vai abordar cada uma dessas matérias. E até mesmo definir, gente, que, puxa vida, eu não tenho tempo para estudar tudo. Então, dentro desse pouco tempo que eu tenho, o que eu vou eleger como principal? Às vezes até faz parte da organização, em função de falta de tempo, você decidir, não, certas partes eu tenho que deixar de lado. E eu vou me dedicar a outras partes que para mim é mais importante ou algo assim. Débora, às vezes quando não estudo e não durmo na véspera da prova, já até pensei em colar, mas percebo que é melhor aprender agora com notas merecidas, pois no futuro eu não vou me sair bem. Débora, aliás, eu vou falar um negócio aqui para todos. A princípio talvez vai soar um pouco estranho. O que seria estranho? Prepare uma cola. Não use a cola.
Não, aí você vai estar... não é justo, não é ético isso. Mas prepare uma cola. E por que eu falo isso, prepare uma cola? Que muitas vezes vocês vão guardar muito mais a informação daquela cola que você montou e não vai olhar, do que da maneira como você estudou. Porque montar uma cola exige criatividade. E a criatividade vai te ajudar no teu estudo. Você pode usar, gente, isso é uma dica para todos vocês. Use o fazer cola, não colar. Eu tô falando, você não vai levar isso para a prova. Mas use o fazer a cola como uma ferramenta de estudo. Porque você é obrigado a criar coisas diferentes, criar resumos diferentes. Ao fazer isso, você está ajudando a criar estímulos mais fortes no seu cérebro. Dani, o meu grande problema é esse, saber diferenciar o que eu posso descartar, pois na fisiologia a gente acaba achando que tudo é importante. Logo, sempre vou mal nessa matéria. Tenta fazer o seguinte, Dani, você está focando, achando que tudo é importante, e eu não estou falando que não é. Mas talvez por uma falta de tempo, não tem como. Tenta focar em algumas coisas só. Vamos ver o que acontece com você, já que você falou que está indo mal na matéria. Tente focar em algumas coisas talvez que estão te interessando mais. Ou coisas que você tem mais curiosidade. Quem sabe isso ajuda você a ter uma visão um pouco diferente da fisiologia. Bem, gente, até aqui tudo bem? A Alessandra está falando aquilo que eu coloquei, né? Quando eu preparo a cola, não preciso utilizar, pois sempre lembro do que coloquei nela. Sim, devido a uma criatividade. Ótimo, ótimo. Todos falando sim. Vamos continuar. Tem mais um item. Que é... Você tem um objetivo. Você tem atitude mental que te ajuda na concentração, no foco, né, no incentivo. Você assume aqueles compromissos, né? Não vou deixar para a última hora, eu sempre tenho que estudar, eu vou me dedicar, eu vou dar tempo livre para mim, coisas assim. Eu vou me organizar para tornar o meu estudo mais fácil. E agora, o que você pode fazer? Aqui eu vou dar algumas pequenas dicas. Existem muitas estratégias. Como a gente tem pouco tempo, eu vou só apresentar algumas. Como muito do estudo envolve a leitura, a minha dica para vocês é o seguinte: não tente pegar o livro e começar a ler logo do início. Quando eu falo ler, já vai para a primeira página, já lê a primeira página, depois vai para a segunda, para a terceira, ou seja, aquela forma linear que é a própria leitura. Antes de começar o seu estudo, pegue o material que você vai estudar, vamos dizer assim, o capítulo de um livro, e dê uma folheada. Apenas lendo aquilo que chama um pouco a sua atenção, subtítulos, por exemplo, ou alguma figura, né? Apenas leia, assim, de uma maneira assim, bem superficial. Isso que eu estou chamando de leitura geral. Você não está ainda estudando, mas você está vendo o que o material está te oferecendo. E enquanto faz isso, pode ser que comece a vir algumas perguntas, mas isso aqui eu não sei. Ah não, aquilo parece novo para mim. Ah não, isso aqui parece ter alguma coisa a ver com aquilo que o professor deu antes. Eu diria até, escreva essas percepções. Gastar 5, 10 minutos, tá? Algo rápido. Aí depois que você volta para o material, aí sim você vai ler da forma que você acha que tem que ler. Ou seja, o necessário para o seu estudo. Mas faça essa leitura, que é a segunda parte, de uma forma bem seletiva. Como assim? Apenas lendo o que é necessário para responder aquelas perguntas que apareceram na sua cabeça. Apenas lendo aquilo que é necessário para tirar suas dúvidas. Você pode falar, mas eu vou pular algumas coisas. Sim, no início você vai pular sim. Primeiro, tire as suas dúvidas. Primeiro, deixe claro para você aquilo que você ainda estava com dúvida, com uma certa incerteza.
E depois, se você achar necessário, se você tem tempo, tudo bem, aí leia aquilo que você deixou de lado. Porque, até usando um pouquinho que eu vi que o Jair escreveu aqui, que é integrando os conhecimentos prévios, né, que isso acontece também, que quando você está fazendo essa visão geral, só passando os olhos, lendo apenas alguns subtítulos, você está começando a mexer com conhecimento prévio, que é muito importante para o seu aprendizado daquilo que você está vendo agora. Tá? Uma outra dica para vocês, aí voltado para a parte de memória, que é aquilo que muitos sentem falta, né? Que lê e esquece, que é assim mesmo, né? Tem por vários motivos, não vou entrar aqui em detalhes em relação a isso, mas como é que você pode tornar qualquer informação ou facilitar que uma informação saia da chamada memória de curto prazo e entre na memória de longo prazo? Uma das formas disso acontecer é que a informação deve ser relevante para você. Aqui, gente, a gente vai voltar para a parte inicial quando eu falei de objetivo. O que torna algo relevante? O que você quer. O seu objetivo. Os seus objetivos. Se aquilo que você está estudando não tem conexão nenhuma com algo seu ou com a sua vida, dificilmente você vai aprender. Você talvez vai no máximo decorar, mas você não vai aprender. E aqui que eu estou falando de memória, eu não estou falando de memorização. Eu estou falando de retenção de dado ou de informação que veio de um aprendizado. E você, então, como é que você torna uma informação relevante? De quais são os seus objetivos? O que você quer daquela matéria? Que experiência você quer ter? Aí entra novamente a atitude mental. Como eu posso tornar essa informação interessante para mim? Eliana, mapa mental, como fazer isso? Sempre vi em alguns lugares escritos, mas nunca entendi direito. Daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo de mapa mental. Não vai dar tempo para estar explicando, mas vou mostrar um exemplo, tá, Eliana? Uma outra coisa, que para ajudar a criação dessa memória. Durante o estudo, dentro do possível, né, tudo vai depender do assunto, vá criando imagens mentais. De repente, sei lá, só para um exemplo, você está estudando algo de história, vá criando uma imagem da época, né? De repente está estudando sobre os gregos, tenta criar na sua cabeça uma imagem dos gregos, né? do teatro grego, né? Ou seja, crie. Quanto mais imagens, o ser humano, né? O nosso cérebro, ele trabalha muito por imagens. Então, quanto mais imagens você tem, quanto mais imagens vívidas você tem, maior vai ser a retenção daquela informação. E não só cria algo mental, como você pode fazer anotações mais ricas, com mais desenhos, com mais cores, porque isso são estímulos diferentes. Aqui que entra uma técnica que se chama o mapa mental. Aqui eu vou estar apresentando esse exemplo para vocês. Eu sei que para muitos que não conhecem, quando olha, deve achar isso aqui muito estranho. Mas imagine um mapa mental como se fosse uma árvore, onde você tem no centro, né, o tronco, depois vem esses galhos mais grossos, né, que está em inglês, que é draw, use, vary, create, né, que são os troncos mais, ou seja, são os pontos principais da informação que você está estudando. E depois vem o detalhamento, né, que são esses outros ramos ou esses outros galhos. Então, quando se faz algo onde você está usando, primeiro uma notação que ele é mais, que a gente chama de radial e não linear. Você vai do centro para fora, onde você está usando poucas palavras. Dá uma olhada nesse mapa, gente. Ele tem poucas palavras. É verbo, use, usar, criar, desenhar, né? São poucas palavras. Não é usar a informação no momento que não, é usar, ponto, tá?
E depois, ele, junto com poucas palavras, está usando desenhos, está usando símbolos. A gente guarda muito mais imagem do que palavras. Então, é uma forma muito criativa que acaba usando, estimulando muito mais o seu cérebro. E quanto mais você estimula o seu cérebro, mais aprendizado. Quanto mais aprendizado, mais retenção. Quanto mais retenção, mais absorção. Quanto mais absorção, mais fácil é lembrar. Então, é uma técnica muito, muito legal, criada pelo Tony Buzan, né? O Jair já até colocou aqui o nome dele, Tony Buzan. Vocês encontram livros em português, softwares também gratuitos pela internet. É muito interessante utilizar. Uma outra dica, uma mais simples, também ligado com imagens, que eu não sei o nome em português disso, mas eu conheço como flashcards. Como é que é isso? Né? Flash, né, de brilho, né, ou de luminosidade, coisa assim, e rápido, né? Então, são cartões, como esse aqui, que eu tirei isso aqui da internet, onde você põe num lado do cartão, vou pegar esse exemplo mesmo, que isso aqui é para estudo de alguém que está aprendendo espanhol, um americano aprendendo espanhol, onde ele põe no lado de um cartão, põe aquilo que ele quer saber, no caso aqui swimsuit, né, que é maiô, ou calção de banho, ou traje de banho, e atrás ele escreve o significado. Pessoas que estão estudando, né, que está estudando medicina, parte de fisiologia, de repente, certos termos, escreve de um lado e do outro lado se descreve o que é. E eu diria até, não só descreva, faça desenhos juntos. Você está estudando algo de direito, pega um termo, né, um termo jurídico, põe num lado e do outro lado você descreve o que é. E como é que você deve usar isso? Você vai estudando, de repente surge uma dúvida, você puxa aquele cartão que é daquele lá, daquele assunto que você tem dúvida. Você olha para ele e não, ele quer dizer tal coisa. Aí você olha atrás e vê se você sabe. Se não acertou, né, repita algumas vezes e põe de novo lá. De vez em quando você pega esse cartão, os cartões, e puxa um deles, né, e fala, tal termo, o que isso quer dizer para mim? Tá? Tenta lembrar. Se não conseguiu, dá uma olhada do outro lado e lê. É isso. Tá? E quando você começar a acertar, você tira o cartão, tira ele do teu monte e vai vendo os outros. Isso é algo que você ir usando, né? Não tanto dentro do estudo, mas meio que de vez em quando pegar essa palavra, o que é mesmo? É para estar criando como dizer assim, é para estar ajudando você a ir testando a sua memória. Isso é uma coisa. A outra é, quando você olha e você, puxa, esqueci, e você vai ler, puxa, era isso mesmo, você percebe, você vai criando um impacto maior no cérebro que dificilmente você esquece novamente. Então é algo que você não precisa estudar com isso, mas você vai usando meio que aleatoriamente. O que era isso mesmo? Essa palavra, o que é isso? Qual o significado disso? Tá? Então isso vai te ajudando a guardar certos termos, junto com as outras coisas que você vai estar fazendo no teu estudo. Tá? Eu estou vendo aqui a Marli falando que ela perdeu a conexão e só voltou agora. Gente, não se preocupem que está sendo gravada essa palestra. Que amanhã eu vou estar, né, faço uma pequena edição nela, ou amanhã, ou no máximo quarta-feira, eu vou estar disponibilizando para vocês um link para vocês estarem assistindo novamente essa palestra. Ou para quem não conseguiu assistir, ou para quem queira assistir novamente. Certo que ele vai ficar disponível por um tempo determinado. Tá? Já ele está colocando, o flashcard é ótimo para aumentar o vocabulário em línguas estrangeiras, sem dúvida nenhuma. Então pode ser utilizado, tem vários usos, né, para certas matérias. Lucas, onde eu pego o link? Eu vou enviar, Lucas. Tá? Eu vou enviar.
E só para a gente estar fechando esse ponto, né, já são 9 horas, fique atento ao chamado aprendizado não consciente. Como assim? Fique atento à sua intuição. Gente, aprendizado não é somente racional. Eu diria não, eu afirmo que a boa parte do nosso aprendizado ele é não consciente. Há estudos falando em 95% do nosso aprendizado é não consciente. Pouca parte é consciente. Mas os dois têm uma ligação. E a ligação do inconsciente com o não consciente é muito pela forma intuitiva. Lucas, sim, pode deixar que eu vou colocar o seu e-mail e você vai estar recebendo o link, tá? Muito do nosso aprendizado, né, ele também vem, ou da nossa lembrança, vem também de uma forma intuitiva. Eu estou falando isso para que vocês não deixem de lado a sua intuição. Por exemplo, uma situação de intuição, que eu tenho certeza que muitos de vocês já passaram. Que é, de repente, vai fazer uma prova, olha uma questão, e mal olha a questão, a resposta é A, já vai e crava ela. Sabe, quando vem aquela certeza? E tudo bem, aí responde a prova. Aí, como tem tempo, faz uma pequena revisão nas respostas, mas aí para nessa questão que você respondeu muito rápido. Aí você fica pensando e fala, não pode ser A, não. Aí muda a resposta e põe em C. E quando vai ver a resposta, era A. A Dani está falando, isso acontece muito comigo. Entenda o seguinte, gente. A intuição é um tipo de lembrança. Não é nada do outro mundo. É um tipo de lembrança. Talvez a grande dificuldade que nós temos com aquilo que nós chamamos de intuição é que ela não explica o porquê daquilo, porquê da resposta. Ela só traz a resposta. Mas vocês podem usar isso como um recurso. Como assim? Havia um matemático francês do século XVIII, o nome dele é Henri Poincaré. Ele tinha a seguinte frase: a intuição me dá a direção, pelo raciocínio eu comprovo. Ou seja, você pode ter situações que algo te diz, tal coisa, tudo bem. Usa, mas se você quiser confirmar, mas não duvide tanto, porque muitas vezes aquilo que está vindo é a resposta que você está precisando. Se for necessário, depois você cria ou tenta justificar aquilo. Mas se não tem tempo, confie, porque com certeza, né, como muitos aqui já devem ter passado por isso, é apenas a sua intuição querendo te ajudar. Mas infelizmente a gente não dá muito valor a ela. Então, comece a se olhar. Por isso que eu falei logo no início, gente, se olhe, se observe, veja como é que você pensa. Porque é isso que vai, que no fundo, é isso que está te ajudando ou te atrapalhando. Não é falta de estratégia, é muitas vezes o que está acontecendo dentro. Ou coisa que acontece que você não está vendo. Caro Aras, como fazer quando o que você tem que estudar não entende? Por exemplo, tem que estudar matemática e não consigo entender o raciocínio aplicado aqui. Bem, você está me colocando algo assim, para mim é bem vago, né? Vou ver como eu posso estar te ajudando. Eu acho que a gente tem que pensar assim em qualquer matéria. Tire dúvidas. Tire as dúvidas com colegas. Tire dúvidas com o professor. Né? E são recursos que vocês não podem deixar de lado. Outra coisa. Tente ver com alguém que talvez entenda melhor, que ele te mostre qual a aplicação disso. O que está por trás daquilo. Muitas vezes a gente não entende informações porque a gente não entende a aplicação. Veja com alguém que saiba. Gente, tem momentos que a gente não tem tudo. Então nós temos que buscar outros, né? Buscar recursos com outras pessoas.
Aí, novamente, Tiares, eu não sei qual a situação, ou qual a informação de matemática. Às vezes, pela visão geral, como coloquei aqui na leitura, tá? Eu tentar primeiro observar aqui, daquela parte, qual é o geral que ele está te dando. Quem sabe, não tá, ali nesse geral você começa a entender melhor esse raciocínio, essa aplicação, para depois, né, ir para o detalhe que é a própria fórmula. Como é que eu estava falando, né? Tire dúvidas também, né? Não fique sozinho, gente. Não fiquem sozinhos. O estudo eu sei que é um ato individual, mas tá com dificuldade, não fique sozinho. Peça ajuda, tá? De nada, Tiares. Bem, gente, para encerrar essa parte seria a parte teórica e ficar mais agora com perguntas, todo esse trabalho, na verdade, que eu apresentei aqui para vocês é um trabalho que eu faço, onde é um trabalho que é pela internet, é o único curso que eu dou pela internet, os outros trabalhos que eu faço são trabalhos são presenciais, onde nesse curso, né, eu ensino tudo isso que foi falado aqui, onde além dei várias dicas aqui para vocês, mas no curso eu consigo ir guiando cada um dos alunos para estar desenvolvendo todas essas habilidades. É um curso, né, como falei, que faço pela internet, ele tem um valor de R$350. Trabalho até com PagSeguro, que permite parcelamento em até 12 vezes, com acréscimo, evidentemente. Tá? Faço pela internet para 10 pessoas, né, no máximo 10 pessoas. Por que 10 pessoas? Porque também não quero ter o problema de conexão, porque eu quero todos que consigam me ouvir. E não é só como está aqui, eu falando e vocês do outro lado me assistindo e às vezes escrevendo. Nesse trabalho pela internet, a sala que eu uso, as pessoas conseguem também se mostrar, abrir o vídeo, parece imagem, consegue falar comigo, então a gente tem uma interação muito mais rica, muito mais próxima de um curso presencial, porque tem uma interação direta, onde eu posso estar usando essa interação para ajudar a pessoa a entender cada um desses pontos. Cada um desses pontos que foi mostrado aqui nessa palestra. O que é necessário, né, temos que garantir a qualidade, e a qualidade tem que vir pela banda larga. Não adianta fazer isso por um telefone, né, um iPad talvez, um tablet, mas com conexão banda larga, microfone e fone de ouvido. Isso que é fundamental. O que a pessoa vai receber? Apostila em PDF, ela vai ter os slides do curso, né, os slides também em PDF, o curso é gravado e a pessoa, todo aluno vai ter acesso a essa gravação por 30 dias, ou seja, ela faz o curso um dia, depois ela ainda estou com uma certa dúvida, volta para aquele link, assiste aquela parte que está com dúvida. E não só isso, tendo dúvidas que o vídeo não está ajudando a resolver, entrando em contato comigo, pois eu tiro dúvida de todos os meus alunos após curso. Durante o curso, evidentemente, e após curso, quando está sozinho, podem continuar fazendo perguntas para mim. Bem, se alguém quiser saber mais, né, tem o meu site, tem o meu e-mail, tem o meu telefone, é só entrar em contato. E agora eu quero deixar mais um tempo, já são 9h10, mas se vocês quiserem eu posso responder mais perguntas. O que eu posso estar ajudando vocês aqui? O que mais vocês querem saber sobre essa parte do estudar? Roberto Caruso, vários prazer em revê-lo, obrigado Roberto. Fui seu aluno de photo reading. Eu sabia que o teu nome não era estranho, sabia. Obrigado por você ter colocado, agora está começando a ficar mais claro na minha cabeça. Obrigado pela palestra de hoje, foi muito rica para jovem vestibulando aqui de casa. Espero vê-lo novamente. Muito obrigado, Roberto, muito obrigado.
Ensine para sua filha as coisas do Photoread, da leitura 2.0. Jair. João Coelho, tem outras datas? Não, João, esse ano eu acho que essa vai ser minha última turma, viu? Vai ser minha última turma. Eu estou com poucos finais de semana livres nesse final de ano. Jair, professor Wallace, como atingir esse estado intuitivo na leitura? Isso me parece uma forma de auto-hipnose, a mesma usada na fotoleitura. O que eu falei aqui, Jair, quando eu falei da intuição, eu falei, porque intuição todos nós temos. Intuição para mim é só um tipo de lembrança, ou um caminho, um processo de lembrar, que é diferente do racional, mas é um processo de lembrança. Aqui eu estava colocando para vocês que como todos nós temos isso, só que a gente não costuma prestar atenção. Então muitas vezes a gente perde, porque vem e a gente não usa, porque não acredita. A minha sugestão é que preste atenção. Preste atenção em você, para você poder usar mais esse recurso. Agora eu gostaria de falar de outra coisa que você colocou aqui que, em relação à fotoleitura ou leitura 2.0, que é esse outro trabalho que eu faço. Nesse outro trabalho, a gente desenvolve uma técnica, que é a fotoleitura, que é uma técnica que mexe com o inconsciente. E ela, então, através da leitura, você acaba estimulando mais o seu cérebro e, consequentemente, mais intuições vão aparecer. Nesse momento que se faz essa fotoleitura como técnica, é feito um relaxamento que também é um tipo de auto-hipnose. É na hora para receber, para estimular. Mas o que eu estou falando agora é o depois. A intuição é lembrar. Como lembrar? Você tem que se reconhecer a intuição em você. Você tem que reconhecer quais são os sinais da sua intuição. Como assim sinais? São imagens? Você sente? Você se fala? Quais são as características? Quando você percebe as características, você começa a confiar mais. Tá? Lilian, meu filho fez um curso em São Paulo com você. Quem é seu filho, Lilian? Obrigado, Aras, foi muito rico e produtivo. Obrigado para você também, Maria. Obrigado, Simone. Vitoriano também, obrigado. João Coelho também, muito obrigado. Quando eu tiver as próximas datas, eu vou estar avisando a todos vocês. Aparecida, foi muito produtivo para mim. Espero poder fazer seu curso no ano que vem. Felicidades, felicidades para todos vocês. Bem, gente, então, como não há mais perguntas, eu vou estar encerrando por aqui. Eu agradeço muito a presença de vocês, tendo ficado até um pouco mais do que o tempo que tinha sido planejado. E espero um dia estar conhecendo vocês pessoalmente. Tá? Agradeço muito as perguntas e quando o vídeo estiver pronto, essa gravação estiver pronta, vocês vão estar recebendo o link e vão ter uns 10 dias, 15 dias para poder estar assistindo novamente ou vendo aquela parte que perdeu. Tá? Novamente, muito obrigado, tenham uma excelente noite e uma ótima semana.